Você está disposto a arriscar tudo por uma nova chance. Deus está chamando você, e esta é a quinta tentativa do céu. Se você não abrir seu coração agora, a casa de herança que foi prometida a você pode ser removida do seu nome. Todos nós enfrentamos momentos decisivos e este é o seu. O que você fará com essa informação? A oportunidade de mudar sua vida está a um passo, mas o tempo está se esgotando. Prometemos que se você assistir até o final, receberá a revelação que mudará seu destino. E se decidir não assistir, estará abrindo mão de uma bênção sem igual. Não deixe essa chance escapar. Escreva: estou pronto para receber a herança de Deus. Você se encontra em um momento de intensa reflexão, em um cruzamento onde decisões precisam ser tomadas e a voz do céu ressoa mais do que nunca. Este não é um simples convite. É uma convocação divina que ecoa em seu interior, relembrando-o de que você foi chamado para algo maior. A batalha travada em seu coração é entre o medo e a fé, entre o passado que o segurou e o futuro que Deus preparou para você. Enquanto enfrenta momentos de solidão e desânimo, uma leve brisa acaricia seu rosto, como se a própria presença de Deus estivesse lhe sussurrando ao ouvido: estou aqui. Você não está sozinho. Você tem enfrentado traições que deixaram marcas profundas, mas é essencial lembrar que cada ferida pode se transformar em um poderoso testemunho se você permitir. É nessa atmosfera de expectativa e interna dúvida que o Senhor se manifesta, chamando você a dar um passo à frente. Deus está chamando você, e essa é a quinta tentativa dele de tocá-lo, de guiá-lo para um novo caminho que brilha à sua frente. Imagine como se uma luz celestial estivesse iluminando sua jornada, revelando a casa de herança que um dia foi prometida a você. Essa promessa, guardada e esperada por tanto tempo, agora está ao seu alcance, mas precisa de sua ação, da sua coragem para acreditar. É um momento singular, um divisor de águas que pode alterar o rumo de sua vida completamente. Essa não é uma promessa qualquer. É um lembrete poderoso de que suas origens são nobres, que você é herdeiro de algo maravilhoso e que seu destino não foi escrito para ser um ciclo de dor e traição. Você não foi criado para viver na tristeza e na solidão, mas para experimentar um amor que cura e transforma. Você foi escolhido para viver na plenitude da presença de Deus, para conhecer a abundância de vida que Ele tem preparado para você. Antes de continuar com a mensagem, gostaria de pedir sua ajuda para o nosso canal. Ajude-nos a levar a palavra de Deus muito mais longe. Basta clicar no botão abaixo onde está escrito "Obrigado" ou "Valeu" e escolher a opção que mais tocar o seu coração. Amém? Mas ao mesmo tempo em que essa verdade é revelada, a urgência se impõe sobre sua mente e seu coração. Há uma oferta divina à sua frente, uma transformação aguardando sua resposta. Essa oportunidade de mudar sua vida está a um passo de acontecer. E a pergunta que ressoa em seu íntimo é: você vai arriscar tudo por essa nova chance? Não tenha medo de olhar para o futuro e imaginar o que ele pode guardar. Lembre-se de que cada passo em direção à sua chamada é um ato de coragem. As oportunidades, quando surgem, muitas vezes vêm revestidas de desafios. Elas exigem de nós uma fé que vai além do que entendemos ser possível, uma fé que rompe barreiras e se lança no desconhecido. Você se atreverá a saltar para o novo e confiar que Deus tem o melhor para você? Ou irá se apegar à confortável insegurança do passado? Escreva: eu creio na promessa de Deus. Olhe ao seu redor. Quantas vezes você se pegou perdido em pensamentos, revezando mentalmente os eventos que marcaram sua vida? Pense sobre todas aquelas vezes em que o medo de ser traído o fez se recolher, onde você deixou de se abrir para o amor por conta de feridas antigas. Você se viu revivendo as traições daqueles que ama, os desamores que dilaceraram seu coração. Essas experiências deixaram marcas, cicatrizes, que marcam não apenas seu corpo, mas também sua alma.
Mas agora, querido amigo, é hora de desafiar esses mesmos pensamentos. Assim como a fênix que renasce das cinzas, você também pode permitir que a dor que viveu se transforme em um propósito renovado. É hora de olhar para essas feridas e entender que elas não definem quem você é. Elas são, na verdade, partes de sua trajetória, moldando o testemunho que você pode oferecer ao mundo. Não se esqueça de que você não está sozinho nessa jornada. Deus, em sua infinita bondade, está pronto para lhe estender a mão, para guiá-lo para fora da escuridão. A tensão entre o que você viveu e o que pode ser está crescendo diante de você. Você sente isso? A mensagem de Jesus, que é graça e restauração, não pode ser ignorada. Ele não veio para que você viva aprisionado em algemas que o passado lhe proporcionou, mas para que você tenha vida e vida em abundância. É nesse contexto de esperança que a voz do Pai clama por você, exigindo que você escute. O tempo, meu amigo, está se esgotando. O mundo continua suas atividades, enquanto você se vê paralisado, hesitando, perdido, em meio às sombras de decepções que tentam encobrir a luz do que realmente importa. O que você fará com essa verdade impactante? É hora de tomar uma posição. É hora de abrir seu coração e romper com as correntes que têm te mantido distante do seu verdadeiro legado. Você é chamado para um destino glorioso, e isso requer ação. Neste momento, urge dentro de você um desejo de mudança. Imagine essa mudança como um alicerce sobre o qual você construirá seu futuro. Se você fizer a escolha certa, começará a ver as transformações profundas que tanto deseja. A transfusão espiritual que você tanto busca não é algo que deva ser conquistado em solidão. Ela é um presente preparado por Deus para você à medida que você se transforma naquilo que Ele sempre soube que você poderia se tornar. Ao adentrar as Escrituras, cada versículo se ilumina como um farol de esperança. Cada mensagem de Deus se torna um fio vital que tece a tapeçaria do seu novo começo. Permita-se um momento agora, enquanto as palavras divinas ecoam ao seu redor. Examine seu coração. Pergunte a si mesmo: estou verdadeiramente pronto para receber? Porque, querido, o que está reservado para você é tão grande que não pode ser contido nas limitações existentes. A bênção que Deus tem pronta para você não é apenas uma casa física, é um lar espiritual onde você encontrará segurança, proteção, crescimento e transformação. Não hesite, você é digno de tudo isso. Essa é uma verdade que precisa ressoar na profundidade do seu ser. Ao olhar para a sua história, você perceberá que as lições estão espalhadas ao longo do caminho e que cada tropeço foi uma oportunidade de aprendizado, um momento de crescimento que o preparou para o que vem pela frente. Quanto mais você se entregar a essa verdade, mais será capaz de se libertar das amarras que o prendem. E é aqui que você deve refletir. O que você fará agora? Você permitirá que a incerteza o paralise ou se levantará em fé? Agora é a hora. Você é chamado para um novo começo e é seu momento de decidir abraçar essa transformação. Estou pronto para receber. Você pode gritar dentro de você. A cada respiração, permita que essa afirmação ecoe em sua mente. Você está prestes a entrar numa nova fase da sua vida, e essa transição pode levar você a alturas que você nunca imaginou alcançar. Deus está à porta, aguardando sua resposta, e o grande desafio do dia é abrir essa porta e deixar a luz entrar. Este é o dia em que você diz sim ao que Ele preparou para você, onde sua resposta de fé se transforma em uma ação poderosa que abrirá caminhos antes inexplorados. E ao seguir essa jornada, lembre-se, você não está lutando por uma vida vazia, mas por uma vida plena, uma casa de herança, um futuro de esperança e luz. Agora, a pergunta final que ecoa em seu coração é: você está disposto a ser tudo o que Deus sempre quis que você fosse? Você pode sim reescrever sua história. Você pode estar livre,
A mensagem de Deus para você é clara. É hora de agir. É sua hora. Te convido a seguir em frente, não fique parado. Deseja essa nova chance e se prepare para o que está por vir. Deus está prestes a revelar sua majestosa vontade em sua vida. Você já parou para pensar nas oportunidades que foram oferecidas a você, mas que acabaram sendo ignoradas? Muitas vezes, Deus nos envia sinais claros, visões e mensagens que nos guiariam pelo caminho da realização e do propósito. Mas, por diversos motivos, acabamos desviando o olhar. Temos diante de nós uma série de alertas que, se não forem escutados, podem levar à dor e à frustração. A verdade é que nós, como seres humanos, temos um talento inacreditável para desprezar as revelações divinas. É hora, portanto, de refletir sobre as instâncias em que você ignorou o chamado de Deus e como isso impactou sua jornada. A história que quero compartilhar com você hoje não é apenas uma narrativa isolada. É um eco constante de contratempos que você pode estar atravessando. É um chamado a despertar e reconhecer o desejo de Deus para a sua vida. Pense naquela vez em que você sentiu no fundo do seu ser que deveria tomar uma decisão, mas se deixou levar pelo medo ou pela opinião de outros. Deixou escapar uma oportunidade que poderia ter mudado seu futuro. O que você não percebeu naquela hora é que essa escolha não foi apenas um erro momentâneo. Foi um sinal que você ignorou, um momento fundamental que agora permeia sua vida como uma sombra capaz de nos ofuscar. Deus já havia falado com você, como um pai que se preocupa com o destino de seus filhos. Ele enviou avisos de diversas formas. Um versículo em um culto, uma conversa casual com um amigo, até mesmo um momento de introspecção enquanto você estava sozinho. Todos esses momentos eram convocativos, momentos em que a voz do Senhor ecoava em seu coração. Cada certeza não escutada, cada luz que não se acendeu, deixou um buraco, um vazio que você tenta preencher com distrações e ilusões, mas nunca se sente verdadeiramente preenchido. Isso é o que acontece quando ignoramos o sinal divino que é enviado a nós. E agora? Você está em um ponto crucial de sua vida, um momento em que deve confrontar as consequências de não ter escutado as mensagens de Deus. Com cada passo em falso, mais longe você ficou da casa de herança que Ele preparou para você. As feridas de um passado ignorado e as traições que você não soube lidar se tornam pesos que dificultam seu caminhar. Ao invés de liberdade, você se sente preso a um ciclo de repetição. Uma rotina que continuamente o afasta de seu verdadeiro propósito. As paredes erguidas pelo passado são altas e escuras, criando barreiras para o novo que Deus deseja que você abrace. O silêncio é angustiante. A sensação de que o céu se calou pode ser ensurdecedora. Mas neste silêncio, o que você sente? Pode parecer que Deus se calou, mas mesmo neste vazio, é importante entender que Ele ainda está trabalhando em você. Às vezes, o silêncio de Deus é uma preparação para algo grandioso. Ele não se calou porque não se importa com você. Na verdade, pode ser que Ele esteja esperando que você chegue a um ponto de entrega plena. Essa entrega não é um ato de fraqueza, é um ato de fé e determinação. A escolha que você faz agora não é apenas sobre o que aconteceu no passado, mas sobre o que Deus deseja que você faça a partir desse momento em diante. Quando o medo se torna uma realidade palpável, você começa a sentir o peso das decisões que tomou. A traição de amigos, o abandono, as promessas quebradas. Tudo isso cria um eco incômodo em sua mente, uma repetição constante de sofrimento. Contudo, Deus está dizendo para você: eu estou aqui. Não se esqueça do meu amor e do meu chamado. Você percebe isso? Não deixe que a sensação de desespero o impeça de crer. As experiências que o feriram não precisam ser o seu destino final. Você pode escolher transformá-las em um testemunho de superação.
Assim como cada cicatriz conta uma história, cada decepção pode ser a base sobre a qual você constrói uma vida rica em significado e fé. Muitas vezes, as pessoas se calam diante do que viveram e, na calada do seu ser, carregam uma dor que poderia ser compartilhada. Precisamos entender que há um poder incrível em testemunhar sobre o que Deus fez em nossas vidas. Quando você se permite transformar questões de traição em histórias de superação, você resgata não só sua voz, mas também o valor que Deus sempre lhe deu. É uma troca que pode elevar não apenas a sua alma, mas também aqueles que estão ao seu redor. Na sua fragilidade, outros verão a força do Altíssimo. Nesse contexto, as barreiras que você enfrenta começam a perder a força. Em vez de se ver aprisionado pelo passado, você começa a enxergar possibilidades. Da mesma forma que cada lâmina de um mosaico encontra seu lugar na obra-prima de Deus, cada momento de dor em sua vida é um elemento que Ele usará para criar beleza. Olhe ao seu redor e seja honesto com o que vê. Não permita que a sombra do passado encubra o brilho do que está reservado para o futuro. O silêncio de Deus não é o fim de sua história, mas um convite para que você faça uma escolha consciente. A escolha de ouvir seus sinais. Essas mensagens que foram desprezadas estão voltando agora, clamando por sua atenção. Alguma coisa dentro de você está mudando. Qual é a resposta que você dará? Você se levantará e decidirá atender ao chamado ou se esconderá atrás das paredes do seu passado. Lembre-se, a bênção sempre estará à sua espera, mas é você quem precisa dar o primeiro passo em direção a ela. A jornada pode até estar marcada por contratempos, mas o propósito não se perdeu. Deus não desistiu de você. Ele continua a construir, a moldar e a preparar você para o que vem pela frente. Agora, mais do que nunca, é hora de retomar o controle. As oportunidades estão à sua porta e você precisa tomar posse delas. O que deseja para o seu futuro? Se você está pronto para abrir seus olhos e receber o que Deus tem para você, então faça essa escolha agora. Declare com o coração: eu não vou ignorar o que Deus está me mostrando. Lembre-se de que nada é mais poderoso do que uma vida que se entrega ao Pai, reconhecendo que Ele é o autor da sua história. Você está prestes a viver o novo e será grandioso, e ainda há mais. Às vezes, a resistência que sentimos em confiar nas promessas de Deus se origina do profundo medo de ser desapontado novamente. A vulnerabilidade é uma sensação avassaladora. Pode ser difícil voltar a se abrir para o amor divino e para a possibilidade de que coisas boas estejam por vir. Mas, querido, esse medo só existe porque você é capaz de sentir e de amar. Essa mesma capacidade de sentir é o que o torna tão especial. Deus tem uma maneira única de nos moldar por meio das nossas experiências, mesmo as mais dolorosas. Portanto, olhe atentamente em seu interior e pergunte-se: o que eu estou retendo? Que bênçãos estou bloqueando ao não escutar o chamado de Deus? Ao fazer isso, você descobre a beleza escondida em sua história. Você pode transformar seus desafios em armas de resiliência. Entenda que cada um deles carrega dentro de si a semente do seu testemunho. Cada lágrima derramada pode ser transformada em uma fonte de força. A mensagem de Deus ainda é clara: eu estou com você, mesmo no silêncio. É nessa dimensão que você é apresentado à real grandeza do seu amor e compaixão. Agora é hora de agir. Sua hora chegou. Neste momento de sua jornada, você se encontra em uma encruzilhada, onde o silêncio se torna mais do que uma cessação de palavras. Ele se transforma em uma poderosa oportunidade de reflexão e autodescobrimento. Ao olhar para o vasto deserto emocional que se estende diante de você, muitas perguntas vêm à sua mente. Onde Deus está enquanto eu luto contra essa tempestade interna? Por que parece que minha fé está se esvaindo? O deserto pode parecer desolador,
Mas é nesse espaço vazio que cresce a verdadeira força da fé. É nesse momento de aparente ausência de resposta que Deus não está apenas perto. Ele está trabalhando em você de formas que você ainda não pode ver. Lembre-se de que em dias antigos o povo de Israel também enfrentou o deserto. Eles estavam em uma busca constante por uma terra prometida, um destino cheio de promessa. Mas antes de chegarem lá, tiveram que passar por períodos de dificuldades, provações e, sim, silêncio. É importante notar que foi no deserto que eles viram milagres, não na abundância, mas na necessidade. O Senhor os guiou através da escuridão e para cada dia de luta houve bênçãos que surgiram. Assim acontece com você, mesmo que você não possa ver claramente agora. Este é um tempo de desconstrução e construção. É um tempo de preparação para o que Deus preparou para você. Honestamente, todos enfrentamos momentos em que o silêncio divino parece quase ensurdecedor. Essas são as horas em que a dúvida pode se aproximar, como uma sombra que se arrasta, tentando ofuscar a luz da sua fé. Em muitas circunstâncias, somos compelidos a nos questionar se realmente estamos na direção certa. Mas tenha certeza, mesmo no silêncio, Deus nunca se afastou de você. Ele sussurra pequenas verdades em meio ao barulho. É justamente nesses dias em que nos sentimos mais perdidos que o objetivo de Deus começa a tomar forma. Cada lágrima, cada pensamento angustiado, cada entrada e saída da dúvida se unem para criar um rico solo de fé resiliente. E agora, nesta fase dorida de sua vida, é essencial que você perceba a importância do trabalho interno que Deus está fazendo. Você pode não perceber, mas o engrandecimento espiritual frequentemente é moldado não apenas por momentos de alegria e sucesso, mas também por períodos de tribulação e desilusão. Deus está usando as dificuldades que você enfrenta agora para abrir um novo horizonte em uma nova direção. Em vez de se focar na dor, busque a lição cada vez que a voz da crítica interna o sussurrar. Você não é bom o suficiente. A transformação que você anseia não será encontrada apenas na ausência de desafios, mas na maneira como você responde a eles. Neste silêncio, faça-se a seguinte pergunta: o que Deus quer que eu aprenda com isso? Pode ser que Deus esteja moldando você para se tornar uma versão mais forte e mais amorosa do seu eu verdadeiro. Muitas vezes, o que nos impede de avançar são as correntes do passado. O medo de falhar novamente pode ser sufocante. E aqui está a verdade. Essa visão que Deus tem para você é maior do que os erros anteriores. É sobre resgatar você de lugares sombrios e levar a sua luz a brilhar. Ele transforma cacos em beleza renovada, assim como as flores no deserto. Saiba que Deus vê você em sua totalidade. Ele vê todas as suas lutas e está ciente do peso que você carrega. Ele o convida a deixar para trás a culpa e a vergonha e abraçar a transformação. No silêncio, você pode encontrar um novo propósito. Este é o tempo de se abrir ao que Deus deseja e permitir que Ele cure as feridas que você pode ter ignorado ou escondido por muito tempo. Quando você chegar ao fundo do seu ser e pedir a Deus para preencher os vazios, será milagroso ver como Ele responde. Cada sopro de sua vida é uma nova oportunidade de renovo e liberdade. E é nesse espaço de vulnerabilidade que você pode começar a ver a luz novamente. Não tenha medo de se expor, mesmo que isso signifique enfrentar dores antigas. Ao permitir que Deus opere na sua vida, você abrirá a porta para a cura, mesmo quando a jornada parecer impossível. O silêncio que antes parecia opressivo, agora se transforma em um campo fértil onde florescerá a esperança. Agora eu lhe pergunto, você está pronto para deixar que Deus faça a obra? Está disposto a segurar a mão que o Criador lhe estende durante os momentos de incerteza? Essa é a parte mais bela da sua jornada. Há grande poder na entrega a Deus.
Em vez de resistir ao processo, permita-se ser levado por ele em cada fase, sabendo que você não está só. Quando você começa a fazer isso, algo extraordinário acontece. A sua perspectiva muda. As dificuldades começam a ser vistas como oportunidades de desenvolvimento. As lições que antes pareciam dolorosas, agora são vistas como preciosidades. Você descobre que cada uma delas tem um propósito, e é isso que irá moldá-lo para o que está por vir. É neste renascer, e não ao se esconder, que você encontrará força. Lembre-se de que você não está no caminho errado. Deus está preparando você para uma nova temporada de crescimento e liberdade. Ele deseja que você entenda que mesmo em meio ao silêncio, a transformação está a caminho. Esteja preparado para se surpreender com as manifestações de sua misericórdia e amor, pois você estará capacitado a caminhar em uma nova direção. E as bênçãos começarão a se manifestar, quer isso aconteça de forma gradual ou abrupta. Cada passo na dor está construindo uma nova ponte para a glória. A mensagem é clara. Mesmo em silêncio, Deus está com você. Ele está fazendo uma obra poderosa no profundo do seu ser e já está prestes a revelar o seu plano com grandeza. Não desista, permaneça firme e permita que essas sementes de mudança sejam plantadas. Sua história não termina em um deserto, ela se transforma em um belo testemunho de fé e superação. O que você estava tão ansioso para ver já está a caminho. Acredite nisso. Tudo o que você enfrenta não é em vão. É parte de uma tapeçaria divina sendo tecida com propósito e amor. Assim, abrace o que vem pela frente e prepare o seu coração para a manifestação divina que certamente se revelará. Neste momento de expectativa e esperança, você é cercado por uma aura de antecipação enquanto se aproxima do encontro espiritual que mudará tudo. É como se uma porta estivesse prestes a se abrir, revelando não apenas o futuro que você almeja, mas também o propósito divino que foi escrito para você antes mesmo de você nascer. À medida que você se prepara para essa experiência, lembre-se de que ela não é apenas uma pausa em sua jornada, mas um marco que delimitou uma nova fase em seu relacionamento com Deus. Se você anseia por respostas e por um descanso para sua alma perturbada, saiba que esse chamado é multifacetado. Deus não apenas deseja que você receba consolo, mas também quer que você o conheça mais profundamente. Neste espaço sagrado, onde o tempo e as preocupações da vida parecem desaparecer, permita que sua vulnerabilidade emergente se transforme em um testemunho de fé. Ao abrir seu coração, você se dispõe a vivenciar a ação divina de uma maneira que pode ser transformadora. Você está prestes a sentir a força da presença do Criador como nunca antes. Conforme você busca o Senhor em espírito e verdade, imagine seus medos e inseguranças sendo entregues a Ele. Você pode visualizar essas ansiedades como folhas secas sendo levadas pelo vento, desaparecendo na vastidão do céu. Esse simples ato de entrega é poderosa. É um passo que requer coragem, mas é onde a verdadeira libertação começa. Ao entregar suas cargas, você se abre para receber algo muito maior. O amor e a direção de Deus, que são como âncoras em um mundo tempestuoso. Nesse momento profundo de conexão, Deus pode se manifestar de formas únicas. Você pode sentir uma paz inabalável que transcende qualquer compreensão humana, uma sensação que o envolve e o acalma. É como se um manto estivesse sendo colocado sobre você, cobrindo suas ansiedades com a certeza de que você é amado e aceito exatamente como é. Ou talvez você experimente uma visão audaciosa, cenas de fé se desenrolando diante de seus olhos, revelando não apenas seu futuro, mas também o futuro de outros que você tocará com sua vida. Este é o momento de um novo despertar, quando a luz da verdade começa a entrar, dissipando as sombras do medo e da dúvida.
Ao olhar para essas visões, você pode se ver em diferentes papéis: um mentor, um amigo, um serventia de Deus que leva esperança ao quebrantado. A ideia de que você está aqui com um propósito único torna-se mais clara, e essa revelação é um convite para entrar plenamente em seu destino. Imagine que, enquanto você está imerso nessas revelações, o arcanjo Miguel aparece e traz uma mensagem potente e clara para você, algo que só poderia vir de fontes celestiais. Não temas, diz ele com uma voz ressoante. O Senhor está com você. Ele tem visto suas lutas e ouviu suas orações. Agora é tempo de luta, porque é tempo de colheita. A hora da transformação é chegada. Sinta essa mensagem penetrar em seu ser. É mais do que palavras. É uma ordenança celestial que reafirma seu propósito. E assim, você começa a perceber que essa experiência não é apenas um encontro soprano, mas um compromisso renovado com seu caminho espiritual. A revelação de sua identidade em Cristo, destacando seu valor, força e potencial, faz com que você esteja diante de uma nova escolha. Seguir em frente, alinhando-se cada vez mais com esse propósito divino que começa a brotar em você. À medida que essa verdade começa a se consolidar em seu coração, surge uma nova coragem para deixar para trás aquilo que o segurou no passado. Lembre-se de que as amarras não têm mais poder sobre você, pois à medida que se entrega ao amor de Deus, seu passado não define seu futuro. O que pesa agora é a possibilidade do que está por vir, e por isso sua alma começa a vibrar com esperança. Comece a visualizar-se vivido não apenas como realizador dos sonhos de Deus, mas também como alguém que conduz outros a essa mesma realização. Isso é um testemunho poderoso, e à medida que você compartilha essa luz, pessoas ao seu redor começarão a notar a diferença em você. Cada ato de compaixão, cada palavra de encorajamento se tornará um reflexo do amor que você recebeu num tão sagrado encontro. Você não é apenas salvo, mas agora é um salvador para os outros, um canal das bênçãos de Deus. Às vezes, o que se manifesta como silêncio em sua vida são essas promessas aguardando pelo seu reconhecimento. A expectativa é a expectativa de um futuro radiante, onde você não só brilha, mas permite que outros também façam o mesmo. E conforme você se compromete a ser essa luz, as bênçãos começam a chover sobre você como a chuva de verão que revigora a terra ressecada. Prepare-se, pois as mudanças que virão um dia serão apenas o testemunho de que você estava no timing perfeito de Deus. As sementes que foram plantadas não desaparecerão, mas florescerão em um belo jardim de realizações. A transformação que você viu primeiro em sua vida, agora se espalhará como um efeito dominó por aqueles que compartilham do seu caminho. As lágrimas, os esforços e o tempo em espera não foram em vão. Cada momento foi uma preparação para a colheita abundante que se aproxima. Agora declare em voz alta, ou escreva se preferir: eu sou um instrumento do amor de Deus e estou pronto para ser usado. Essa confissão não é apenas um ritual, é um compromisso, um pacto de que você avançará, armado com a verdade de quem você é em Cristo, e sua vida vai ecoar essa verdade às multidões, impactando o presente e o futuro. Conforme essas verdades se firmam em você, saiba que esse chamado vai além. É o início de uma nova aventura, a jornada da sua vida. Uma jornada marcada não apenas por seus desafios, mas também pela intensidade da luz que se acende dentro de você. E essa luz não pode ser apagada, pois ela é eterna e guiada pelo próprio Criador. Está na hora de avançar, caminhando em fé para o que Deus preparou para você. À medida que você avança em sua jornada de fé, é importante entender que Deus não apenas fala, mas também estabelece um plano glorioso para a sua vida. É nesse espaço de revelação que as promessas se tornam não apenas palavras no papel, mas a realidade viva que você começa a experimentar.
A voz do Criador ressoa dentro de você e cada vez que ele fala, um novo futuro é traçado, limpo e promissor. Deus tem um propósito claro para você e essa verdade começa a se revelar em formas inesperadas. Você poderá sentir um incômodo crescente em seu espírito, uma urgência divina que o chama para sair de sua zona de conforto e colocar as mãos à obra. Nesse momento, é preciso coragem para levantar-se e dar passos em direção ao desconhecido, ao que parece ser um mar de incertezas. Deus diz: não temas, pois estou contigo. Eu te guiarei e te sustentarei em cada passo do caminho. É através da obediência e ação que você verá as maravilhas se desvelarem diante de seus olhos. É nesse instante que você deve olhar para dentro e se questionar: o que eu tenho para oferecer? Como posso ser um instrumento do amor de Deus? Essa introspecção é um convite à reflexão sobre suas paixões, talentos e habilidades. O que em você brilha? O que faz você sentir a presença de Deus em cada ato? Você pode ter se sentido inseguro ou sem habilidades, mas lembre-se, Deus combina a sua fraqueza com a sua força. Quando você se apresenta dizendo: aqui estou, Senhor, pronto para ser usado, você abre a porta para que o Espírito Santo faça maravilhas por meio de você. Assim, você pode começar a perceber que os pequenos atos, as escolhas diárias, se tornam o palco onde a luz divina brilha mais intensamente. Um sorriso a um estranho, uma palavra de ânimo a um amigo, o cuidado e a atenção para com aqueles que cruzam seu caminho. Tudo isso é manifestação de amor. Cada ação sua se torna a expressão tangível do que Deus deseja realizar neste mundo quebrado. O que aos olhos humanos pode parecer insignificante, aos olhos de Deus, é o início de um movimento grandioso. As promessas que você segura em seu coração começam a se concretizar nas pequenas vitórias que você testemunha todos os dias. Este é o início do seu ministério pessoal, o chamado para ser um portador da esperança em um mundo que tão desesperadamente precisa dela. A beleza do plano de Deus é que você não precisa de uma plataforma grandiosa ou uma audiência massiva. Você é chamado a influenciar a vida de uma pessoa por vez. E cada coração tocado por você plantará outra semente de luz que pode iluminar a escuridão em outro lugar. Neste caminho de transformação, você descobrirá que muitas vezes as dificuldades surgem como oportunidades escondidas. Sim, haverá desafios a serem enfrentados, mas em cada luta, Deus se apresenta como um parceiro fiel. Você verá sua mão guiando, protegendo e guiando seu caminhar. Às vezes, os problemas que surgem podem parecer montanhas intransponíveis, mas é nesses momentos que você se verá escalando com a força que vem dele. Sua palavra se torna a rocha em que você se apoia. E cada vez que você clama por sua ajuda, ele estará lá, pronto para erguer você. E à medida que os desafios são superados, um novo nível de fé começa a emergir dentro de você. Esse poder de superação não é apenas para você, mas para aqueles que estão observando sua jornada. Quando você fala sobre as lutas que enfrentou e sobre como a graça de Deus tem sustentado você, muitos serão encorajados a buscar essa mesma fonte de esperança e força. A narrativa de sua vida torna-se uma mensagem poderosa e viva, que inspira e motiva todos que conhecem sua história. Eu sou um testemunho da bondade de Deus. Pode tornar-se seu mantra a partir de agora. Em cada interseção de sua vida, você poderá semear essa verdade em sua rotina diária. O que antes parecia uma tarefa inglória, agora se transforma em uma celebração, onde você testemunhará a louvável fidelidade do Senhor. Todos ao seu redor começarão a perceber algo incrivelmente diferente em você. A maneira como você lida com a adversidade, a forma como aborda os desafios que antes o afligiam. Serão ecos de transformação que mostram que a sua vida foi completamente marcada pelo toque divino.
Gradualmente, à medida que você se comprometer a viver como um portador das promessas de Deus, prepare-se para ver o impacto que gerará. Você é chamado para uma vida de frutos abundantes. Não se esqueça de que as promessas de Deus não são apenas para você. Elas são um legado para as gerações. Aquilo que você escolhe fazer agora afeta não apenas seu próprio destino, mas também molda o futuro de muitos outros que observam e aprendem através de seu exemplo. É hora de se levantar e agir. Cada dia é uma nova oportunidade para viver as verdades que você tem em seu coração. Foi ao longo da história que Deus levantou homens e mulheres comuns para realizar feitos extraordinários. E você não é diferente. Com a coragem que vem do alto, seu testemunho se tornará uma tocha flamejante, iluminando o caminho para aqueles que ainda não conhecem a esperança. Prepare-se, pois as portas que se abrirão diante de você serão o fruto de sua disposição de se deixar usar por Deus. Enquanto você avança, lembre-se de que cada ato de fé gera uma onda de milagres. Cada atalho dado para ajudar alguém em necessidade, cada instante passado em oração, cada gesto de amor e compaixão aberto ao mundo ajudará a fazer a diferença que você deseja ver. Desde agora e até sempre, você está sendo moldado e aperfeiçoado para um propósito maior. Declare com fé: eu sou um instrumento do amor de Deus e estou preparado para ser uma luz no mundo. À medida que você se firma nessa verdade, aceitando a obra de Deus em sua vida, prepare-se para ser a transformação que deseja ver. As promessas de Deus estão se manifestando e a cada dia você fica mais próximo do cumprimento total dos planos que Ele preparou para você. O melhor ainda está por vir. À medida que você caminha nessa jornada de fé e comprometimento, um novo prenúncio aparece à sua porta, o despertar da fé. Esse despertar é como um tremor no solo, um movimento sutil, mas poderoso, que reverbera na profundidade do seu ser. É um sopro divino, despertando suas esperanças adormecidas e reacendendo sua paixão pelo propósito que Deus tem em sua vida. Você está sendo chamado a reconhecer que sua fé é um presente, não apenas para você, mas para todos que cruzam seu caminho. Neste momento, pode ser que você se depare com algumas incertezas. É natural sentir-se atravessado por dúvidas, especialmente quando as promessas parecem muito distantes. Mas lembre-se disso: a fé é uma ponte entre sua realidade atual e as promessas de Deus que estão sobre você. Quando você se coloca em movimento, mesmo que o primeiro passo seja hesitante, você começa a trilhar o caminho que levará a grandes avanços. É a ação que gera movimento, que faz a fé fluir. Senhor, ajuda minha incredulidade. Essa poderia ser sua oração agora. E enquanto você clama, Deus se aproxima e responde com amor divino, transformando suas fraquezas em oportunidades. Imagine um cenário em que você se encontra diante de um enorme desafio. A sensação de que não é capaz, de que talvez tenha falhado, pode querer dominar você. Mas nesse instante, o Espírito Santo sopra sobre os medos e diz: você é mais do que um vencedor. Eu estou com você. A minha graça te basta. Essa certeza gera um novo fervor. E a partir daí, sua fé começa a se manifestar em ações concretas. À medida que você opta por abraçar essa verdade poderosa, a transformação começa a surgir em sua vida de maneiras sutis, mas impactantes. Cada reunião, cada conversa e cada momento de interação se tornam oportunidades para expressar essa nova confiança. As pessoas ao seu redor, sejam amigos, familiares ou colegas de trabalho, começam a perceber essa diferença. Elas sentem sua nova energia, sua certeza e a paz que você exala. Isso não é apenas sobre você, é sobre como Deus está operando através de você para tocar a vida dos outros. Na verdade, suas ações se tornam um reflexo do amor de Cristo. E isso é simplesmente poderoso. Quando você faz o bem a alguém, quando levanta aqueles que caíram,
quando traz palavras de encorajamento àqueles que estão sem esperança, você está gerando um impacto que vai além de sua compreensão. A fé que se manifesta em você faz vibrar uma mudança na atmosfera ao seu redor. Você inicia um ciclo de bênçãos, criando um efeito dominó que ressoa em cada vida tocada. Você pode se perguntar: o que eu posso fazer? Sou apenas uma pessoa comum. Mas assim como Deus usou Davi, Moisés e tantos outros, Ele também pode usar você. Sua fé não precisa ser perfeita para que Deus a use de forma extraordinária. Ele não espera que você tenha todas as respostas ou que seja inabalável em cada situação. O que Ele espera é a entrega de um coração disposto, um coração que se coloca à disposição para seguir seu chamado. Nesse despertar de fé, você pode encontrar sua voz. Imagine as verdades que Deus já colocou em seu coração como sementes esperando para germinar. Elas precisam de sua disposição para serem alimentadas pelo seu compromisso diário com a oração e a leitura da palavra. Com o tempo, essas sementes começarão a brotar e florescer, tornando-se frutos visíveis em sua vida. Cada dia será uma nova oportunidade de cultivar essas verdades e deixar que o amor de Deus cresça dentro de você. E quando você começa a perceber os resultados, as respostas às suas orações, as portas que se abriram e as vidas que começaram a mudar, sua fé se exacerba ainda mais. Você se torna uma testemunha viva da bondade de Deus e faz questão de compartilhar essas histórias. Cada vez que você conta como Deus agiu em sua vida, um novo nível de fé é liberado, não apenas em você, mas nas vidas dos que escutam. Você se torna um farol de esperança, e sua voz é carregada com autoridade e amor, capturando corações e convidando-os para essa mesma jornada de transformação. Prepare-se, pois esse despertar da fé proporcionará um novo discernimento sobre o que é realmente possível. Você começará a enxergar oportunidades onde antes via obstáculos. O seu entendimento sobre o que significa viver em abundância mudará drasticamente. Haverá dias em que você se sentirá próximo de Deus e outros em que você se sentirá distante. Nestes últimos momentos, não desanime. Entenda que mesmo nas lutas, mesmo no silêncio, sua presença é real. Neste momento de sua jornada, pergunte a si mesmo: estou disposto a deixar que minha fé me leve a novas alturas? Essa pergunta é uma provocação para que você se coloque em ação. Faça uma lista das áreas em sua vida que precisam de um toque divino e então apresente-as a Deus. Peça a Ele que o fortaleça para que você possa ser a mudança que resolve esses problemas. Quando você estiver disposto a confrontar seus medos e inseguranças com fé, você verá Deus operando magnificamente. Saiba que a transformação que está ocorrendo em você não é passageira, é uma construção que se baseia na fidelidade de Deus em suas promessas. Você está se tornando aquilo que Deus sempre quis que você fosse, um filho empoderado que vive para glorificar o Senhor. Quaisquer limitações que você sentia antes, agora são apenas forças que estão sendo moldadas por Ele. Portanto, declare com fé: estou despertando para a verdadeira essência da fé que habita em mim. Estou pronto para viver as promessas de Deus. Ao fazer isso, prepare-se para ser levado em uma jornada de descoberta que moldará não apenas a sua vida, mas também influenciará muitas outras ao seu redor. Seus passos de fé são um testemunho vivo e o futuro que Deus está preparando para você é extraordinário. À medida que você avança nesta jornada de fé, é hora de perceber a verdade contundente. Os milagres em movimento estão cada vez mais próximos de você. A sua disposição de se envolver nas promessas de Deus não apenas mudará a sua vida, mas transformará o ambiente ao seu redor. Você não é mais um espectador em sua própria história. Você está se tornando o protagonista, aquele que ativa o sobrenatural e permite que a luz de Cristo brilhe através de você.
Este é um tempo sagrado, onde a expectativa se torna uma parte fundamental do seu dia a dia. A cada amanhecer, você é convidado a abrir seus olhos e seu coração para as possibilidades que Deus tem reservado para você. O extraordinário se torna o novo normal, e o seu olhar começa a se ajustar para ver a mão de Deus movimentando-se em cada pequeno detalhe. Sabe aquele dia em que você se sentiu fraco? Agora é o dia em que você encontrará força nas fraquezas. Porque a comida da fé é como um maná no deserto, sempre suficiente e abundante. Imagine-se acordando todas as manhãs com gratidão e expectativa. Enquanto você se prepara para enfrentar o dia, desde o primeiro momento, você decide que sua atitude será de esperança. As situações que antes eram denominadas como desafios, agora são identificadas como oportunidades. Porque você sabe que a sua fé ativa e resistente pode fazer a diferença. Você começa a orar e a declarar promessas sobre sua vida, sobre sua família e sobre sua comunidade. Essas orações se tornam como sementes lançadas em solo fértil, que quando cultivadas darão fruto abundante. Os milagres que você começará a ver não se limitam a curas físicas ou oportunidades financeiras. Eles tomam muitas formas diferentes. Algumas vezes você perceberá milagres nas reconciliações de relacionamentos, em mudanças de coração e em novos começos. Outras vezes você verá Deus operando em seu interior, trazendo paz em meio à tempestade. Cada um desses momentos são testemunhos da ação divina, e o mais incrível é que você está ativamente colaborando com Deus para que esses milagres ocorram. Algumas pessoas podem ainda duvidar de sua nova abordagem, questionando suas motivações e a autenticidade de sua mudança. É nesse instante que você deve reafirmar sua identidade em Cristo. Lembre-se de quem você é, um filho e filha de Deus, chamado para um propósito grandioso. A sua transformação é um testemunho que quebra cadeias e inspira outros a buscar a mesma liberdade. O caminho do milagre é não apenas individual, mas também comunitário. Você se tornará parte de algo maior, um movimento de fé que altera o tecido da sociedade. Durante essa jornada, algo poderoso aumenta em você, a sua autoridade espiritual. À medida que você experimente os milagres em movimento, você também se torna um canal de liberá-los. A voz da dúvida e da insegurança começa a silenciar, dando espaço à voz de confiança e de determinação. Você se sentirá fortalecido para orar por aqueles que estão doentes, não apenas como um desejo de ajuda, mas como uma certeza de que Deus vai agir através de você. Você se torna um agente de cura, uma extensão do amor de Cristo para aqueles que estão lutando. Mantenha em mente que os desafios não desaparecerão completamente. Contudo, a forma como você os enfrenta agora é diferente. Você começará a enfrentar as lutas do dia a dia com uma perspectiva de vitória. Cada obstáculo se torna uma oportunidade de mostrar a poderosa mudança em sua vida. Cada vez que você diz não à negatividade e sim à esperança, você está manifestando um milagre em movimento. Você percebe que a sua fé não é apenas para você, mas para todos aqueles que estão à sua volta. Visualize um rio fluindo. À medida que você permite que sua fé flua, ela se torna um canal que também traz vida para aqueles que estão ao seu redor. Cada gesto de bondade, cada palavra de encorajamento, cada ação de amor são composições em uma sinfonia maravilhosa que ressoa em toda a criação. E Deus está no centro dessa sinfonia, orquestrando cada nota. Quando você se torna consciente desse fluxo de vida, as correntes que antes o prendiam começam a se quebrar. Ao se colocar em movimento, você se surpreenderá com as conexões inesperadas que surgem. Pessoas que antes estavam distantes começam a se aproximar. Amigos e até estranhos podem ser inspirados por sua nova visão da vida e pela energia que você exala. À medida que você testemunha essa mudança, lembre-se de sempre glorificar a Deus.
Ele é a fonte de sua força, de sua luz e de sua vida. É de sua graça que você foi liberto e é por sua misericórdia que você pode impactar outros. Agora, enquanto você caminha por este caminho, determine-se a ser grato. Os milagres podem parecer pequenos, mas cada um deles é significativo nas mãos de Deus. Comemore as pequenas vitórias, pois elas são a fundação para os grandes milagres que virão. Sempre que você vir um sinal da bondade de Deus, por menor que pareça, celebre. Isso ajuda a criar uma atmosfera de expectativas, tanto em você quanto nas pessoas ao seu redor. Declare diariamente: eu estou vivendo o milagre em movimento. Minha vida é um testemunho da bondade de Deus e minha fé será ativa e impactante todos os dias. Ao fazer isso, você permite que a sua voz, inspirada pela sua experiência, inspire outros a se juntarem a você nessa jornada. Quando os corações se unem em fé, quando as vozes proclamam a verdade, o céu se abre e os milagres em movimento se tornam uma realidade palpável. Prepare-se. Você está prestes a entrar em um tempo sobrenatural na sua vida. Cada dia traz a possibilidade de um novo milagre. Uma nova oportunidade de experimentar o poder transformador de Deus. Você é parte de algo glorioso e a sua vida será um testamento da beleza dos planos que Deus tem para a humanidade. À medida que você avança nesta jornada de fé, é crucial estar ciente das confirmações celestiais que estão se desenrolando diante de seus olhos. Deus, em sua infinita sabedoria, está revelando a você que o tempo de restituição prometido chegou. O que parecia ser apenas uma esperança distante, agora começa a germinar em um solo fértil de possibilidades. Cada detalhe da sua vida está se alinhando de maneira sobrenatural, à medida que você abre seu coração e se entrega totalmente ao seu propósito. As confirmações não aparecem apenas em forma de grandes milagres, mas também nas pequenas e significativas interações do dia a dia. Você começa a notar mais sorrisos, gestos de bondade e pequenas ajudas que surgem em momentos inesperados. Quando você compartilha uma palavra de encorajamento ou quando um amigo se aproxima para desabafar, saiba que tudo isso é parte do plano divino em ação. Deus está agindo através de você. E o mais incrível é que essas pequenas confirmações se somam e criam um efeito dominó ao seu redor, tocando vidas e semeando esperança. Permita-se refletir sobre o impacto das suas ações. Você não é apenas uma testemunha banal, mas um protagonista na sinfonia da criação de Deus. Esse papel é um privilégio que muitas vezes pode ser desconhecido. Às vezes, você pode se sentir pequeno ou insignificante, mas lembre-se, tudo que você faz, mesmo os gestos mais simples, ressoam no céu. Cada ação de amor que você realiza e cada palavra de fé que você pronuncia se tornará uma declaração poderosa do poder de Deus e do amor que Ele tem por sua criação. Essas declarações ecoarão e transformarão não apenas a sua vida, mas também a rota de muitos que o cercam. Como parte da sua jornada, também é essencial que você se mantenha em um estado de gratidão constante. A gratidão não é apenas uma prática, é uma maneira de honrar a Deus por tudo o que Ele tem feito e ainda fará na sua vida. Quando você é grato, você abre um espaço na sua vida para receber mais das bênçãos dele. Cada vez que você reconhece uma pequena vitória, por menor que seja, você está amplificando sua expectativa e convidando mais milagres a fluir em sua direção. E veja, esses milagres não são apenas para você, mas para todos que estão ao seu redor. Quando você celebra as pequenas coisas, cria uma cultura de gratidão e alegria que pode se espalhar como fogo. Leve um momento para declarar em voz alta: hoje eu escolho ser grato. Estou ciente das mensagens de amor que Deus está enviando para mim todos os dias e estou pronto para reconhecê-las. Quando você faz essa declaração,
você está não apenas afirmando sua gratidão, mas também sua disposição de se abrir para o que Deus está fazendo em sua vida. Prepare-se, porque Ele sempre está pronto para trabalhar em sua vida de maneiras que ultrapassam sua imaginação. Deus também quer que você saiba que o tempo da restituição não é um evento único, mas uma jornada contínua. É um processo de transformação que exige sua participação ativa. Envolva-se nesse fluxo de crescimento. Como um rio que flui, você deve se mover em harmonia com o que Deus está fazendo. A restituição pode ir além de apenas experiências pessoais. Ela se expande para incluir sonhos e desejos que você havia colocado de lado por acreditar que eram impossíveis. Agora é a hora de reacender aquelas chamas esquecidas. Algumas dessas promessas podem estar adormecidas em seu coração, esperando o toque da fé para renascer. O Senhor está pronto para restaurar a sua vida e os sonhos que talvez você tenha abandonado. Você pode ter enfrentado tempestades que o fizeram questionar o caminho ou se sentir perdido em um deserto emocional. Mas, ao tomar a decisão de confiar nele e em suas promessas, você ativa um novo padrão de fé em sua vida. Deus não só está capaz de restaurar o que foi perdido, como também de multiplicar suas bênçãos de uma forma que você nem consegue imaginar. Prepare-se para ver aqueles sonhos reviverem, prepare-se para um download de milagres. Ao longo da sua jornada, tome momentos para vacilar na presença de Deus. Às vezes, é necessário se silenciar e ouvir o que Ele tem a lhe dizer. Um simples "estou aqui" pode abrir a porta para revelações profundas. À medida que você se conecta a essa fonte de sabedoria, seu entendimento sobre as confirmações se torna mais claro. Você começará a perceber que tudo o que acontece em sua vida tem um propósito, mesmo que em determinado momento pareça confuso ou sem sentido. As conexões divinas que você experimenta não acontecem por acaso. Deus orquestra sua história, e cada passo é parte do propósito até que você chegue ao destino final. À medida que as confirmações celestiais se tornam parte da sua rotina diária, você também deve estar ciente do poder e da força que sua voz contém. Quando você se levanta e compartilha a verdade do que Deus está fazendo, você se torna um agente de transformação. Sua história é valiosa e quando você a compartilha, está disposta a inspirar outros a também acreditarem em suas próprias promessas. E você nunca sabe como uma simples conversa pode mudar o destino de alguém. Pode ser a palavra esperançosa que vai acender uma luz em um coração que estava em escuridão. Mantenha-se firme na sua jornada, sabendo que Deus está ao seu lado cada passo do caminho. Enquanto você caminha em direção às confirmações que Ele tem para você, continue a se alicerçar em sua palavra, pois ela é uma luz que ilumina o caminho. Todo milagre que você vê se manifestar é o que o Pai deseja que você testemunhe. Portanto, não hesite em celebrar cada um deles, grandes ou pequenos. Cada uma dessas celebrações desenhará um testemunho que se tornará um farol de esperança para aqueles que o cercam. Declare novamente com força e fé: a minha vida é uma afirmação das promessas de Deus. Estou aberto para ver e experimentar a sua restituição em cada área da minha vida. Ao fazer isso, você está criando espaço para que as maravilhas de Deus se revelem de maneiras belas e surpreendentes, sempre para o bem e para a sua glória. Chegou o momento de uma profunda reflexão e de uma decisão crucial em sua jornada espiritual. Você já experimentou as confirmações celestiais, observou os milagres em movimento e agora é tempo de aplicar todos esses aprendizados na sua vida diária. É essencial que você se pergunte: quais são os verdadeiros desejos do seu coração? Quais sonhos você tem deixado de lado por medo ou insegurança? É comum sentir essa incógnita, mas a verdade é que você está sendo convidado a uma entrega total, a um nível mais profundo de compromisso com Deus e consigo mesmo.
A sua vida não é apenas sobre receber as bênçãos de Deus, mas também sobre como retribuir, compartilhar e expandir essas benesses para os outros. O que você viveu não é apenas para você, é uma oportunidade de transformar a sua dor em esperança para muitos ao seu redor. Você foi criado para brilhar, para ser luz em meio às trevas e esperança em meio à desolação. Como você pode fazer isso? Ao gerar um testemunho vivo das maravilhas que Deus fez em sua vida, você acenderá a fé de outros a acreditarem que também podem vivenciar suas próprias vitórias. Enquanto reflita sobre sua jornada, ouça o que Deus está dizendo a você neste momento. Ele está tocando seu coração e lhe oferecendo uma chance de mudança. Quais são os sonhos que você guardou e que agora é hora de tirar da prateleira? A cada dia, Ele deseja que você se lembre de que aqueles sonhos foram plantados por Ele, e Ele anseia que você os complete. Este é um lembrete de que você não é apenas uma sombra no caminho da vida, mas um protagonista, destinado a fazer uma diferença significativa nesse mundo. Agora é a hora de decidir se você se levantará e assumirá a responsabilidade de viver de acordo com essas verdades. Não se deixe abater pelo medo, pela dúvida ou pela autossabotagem. Levante-se e declare: hoje eu escolho acreditar, eu escolho avançar. Não fecharei meu coração para o que Deus tem reservado para mim. Este é um momento de determinação e força. Quando você afirma isso, não está apenas falando com palavras vazias, mas criando uma realidade espiritual poderosa. Entenda que a verdade que você profere não se resume a promessas futuras, mas também se reflete na sua conduta diária. Esteja disposto a ser um porta-voz do que precisa ser ouvido pelo mundo. O compromisso da sua vida deve estar alinhado com ações que ecoam essa declaração de fé. Assim, quando você abraça estas verdades com sinceridade, dá início a um novo capítulo na sua vida, onde cada ação sua se torna um testemunho do que Deus está fazendo através de você. Neste ponto de virada, o envolvimento em oração e comunhão com Deus se torna ainda mais essencial. Pergunte a Ele, com fervor, o que deseja que você faça a seguir. Quais passos você deve dar? Que portas Ele abrirá diante de você? O silêncio de Deus pode muitas vezes ser uma resposta poderosa, trazendo discernimento e clareza para lhe guiar. Assim como Moisés, que ouviu a voz de Deus no deserto e foi chamado para libertar seu povo, você deve estar pronto para reconhecer e seguir a sua própria chamada. É igualmente importante que você compartilhe suas reflexões com aqueles que já estão na sua vida espiritual. Falar sobre os desejos do seu coração e seus planos ajuda a criar um ambiente de encorajamento e apoio mútuo. Essa comunicação pode fazer com que outros se sintam valorizados e também estimulados a se abrirem sobre suas próprias esperanças e sonhos. Esteja ciente de que você não está sozinho nessa jornada. A comunidade de fé deseja ver você prosperar e crescer. E aqui entra uma realidade que não pode ser ignorada. Existe uma diferença que devemos sempre considerar entre compromisso e complacência. Com frequência, podemos, sem querer, nos contentar em nos fixar à mediocridade, acreditando que isso é apenas o que Deus tem para nós. É hora de recusar essa mentalidade. Deus deseja que você viva a plenitude do propósito que Ele tem para você. Não permita que os medos do passado sugiram que você não é digno ou que não pode alcançar o que anseia. A única coisa que se interpõe entre você e seus sonhos é a sua disposição de agir e crer. Declare novamente com um fervor renovado: a minha vida é uma afirmação das promessas de Deus. Essas palavras não são uma simples repetição. Elas são a chave que desbloqueia um futuro repleto de possibilidades. Quando você profere isso em fé, está definitivamente alimentando os anseios pelas promessas divinas. Deus anseia que seu coração esteja cheio de esperança, e essa esperança inspirará cada parte da sua vida.
Escolha não ser complacente, mas se elevar pela força que Ele oferece. Faça essa decisão ressoar em todos os âmbitos da sua vida, em seus relacionamentos, em seu trabalho, nas interações diárias. Você foi chamado para brilhar, para ser um testemunho do que Deus pode realizar. Este é o momento. A decisão de abraçar um novo tempo não diz respeito somente ao que virá, mas principalmente ao que você fará daqui para frente. É uma escolha de ação que repercutirá por toda a eternidade. Seu compromisso é a chave que abrirá portas e iluminará o caminho de muitos. Esteja preparado para detectar oportunidades ao longo do seu caminho e responda ao chamado quando elas surgirem. Sua declaração de fé deve ser constante e vibrante. Eu escolho viver as promessas de Deus. Estou pronto para me levantar e agir. Minha vida é uma evidência do amor e poder dele. A sua jornada continua e está apenas começando, recheada de novas aventuras e incontáveis testemunhos a serem gerados. Espere, mantenha-se atento e abra seu coração, porque as grandes coisas que Deus tem reservado para você estão prestes a se manifestar de maneiras que você nunca imaginou. Sinta a excitação por tudo que está por vir e permita que a esperança de um futuro resplandecente faça parte do seu coração agora mesmo. À medida que você se prepara para abraçar essa nova fase de sua vida, é importante lembrar que cada jornada com Deus é repleta de descobertas, desafios e, acima de tudo, crescimento. Você pode sentir agora uma energia renovada, uma força que vem do alto, alimentando a chama da esperança em seu coração. O Senhor está lhe revelando não apenas as promessas que Ele tem para você, mas também o verdadeiro propósito de sua existência. Neste momento, a vida pede que você assuma um papel ativo, deixando de ser um mero espectador e tornando-se um verdadeiro protagonista da obra que Deus está realizando. Imagine-se caminhando por um novo caminho, repleto de possibilidades. Visualize cada passo que você dá como uma declaração de fé, uma afirmação de que você está alinhado com o plano divino. A palavra de Deus nos diz que, sem fé, é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Seguir com fé é abrir portas que estavam fechadas, é enxergar a luz mesmo em meio à escuridão. Você não deve apenas esperar que as promessas se realizem, deve andar para que elas se cumpram. A prática da fé é agir, é aceitar o chamado de maneira corajosa e plena. Neste contexto de expectativa, é fundamental lembrar que sua vitória não é apenas sua. Ela é uma história viva, um testemunho que impactará muitos. À medida que você avança, os outros perceberão a transformação que acontece dentro de você. Todos vão ver o brilho de Cristo em sua vida, e essa luz tocará o coração daqueles que estão à sua volta. Você foi chamado para fazer a diferença, para ser uma ponte que conecta as pessoas à esperança e ao amor de Deus. A realização de suas promessas em sua vida deve agir como um farol, apontando o caminho para outros. Agora é hora de você tomar decisões corajosas, de dizer sim para o que Deus está fazendo. Ao fazer isso, você se posiciona para receber a plenitude da abundância divina. Pode ser que exista uma voz interior que lhe diga que você não é capaz, que os seus erros passados o aprisionam. Não ouça essa voz. Lembre-se de que o perdão de Deus é completo. Ele não se lembra mais do seu passado. Por que você deveria? Você está livre para caminhar em direção ao que Ele possui para você. E isso inclui a realização de sonhos que talvez você tenha deixado para trás. Portanto, faça uma nova declaração. Eu rejeito as mentiras do passado e abraço a verdade de que Deus tem um futuro repleto de esperança para mim. Separe um tempo e faça uma lista de tudo o que você acredita que Deus colocou em seu coração. Que sonhos são esses? Quais são as promessas que você sente que ainda não se cumpriram? Escreva tudo, sem segredos, expondo seu coração a Deus, que criado um espaço sagrado onde você pode ser honesto e vulnerável.
Ao fazer isso, você abrirá um canal através do qual Ele poderá trabalhar de maneira surpreendente em sua vida. As palavras são poderosas e a fé é um instrumento que necessita ser exercitado. Não subestime os pequenos começos. Às vezes são eles que geram as maiores mudanças. Uma simples ação de amor ou um gesto de bondade pode alterar o rumo de uma vida. E você, meu amado, tem todos os recursos que precisa dentro de você, pois Deus não o equipa sem intenção. Ele plantou em você habilidades, talentos e um chamado que será cumprido. O potencial é ilimitado. Agora é a hora de se comprometer a agir. Haja em fé. Se Deus colocou algo em seu coração, busque maneiras de trazê-lo à realidade. Visite aqueles que você sabe que precisam de ajuda. Compartilhe testemunhos de sua fidelidade com os que estão perdidos e confusos. E, por favor, lembre-se de se encorajar também. O autocuidado e a gratidão são essenciais neste processo. Olhe para o que você já conquistou ao longo do caminho, pois isso o fortalecerá e o preparará para os desafios que estão por vir. Lembre-se, cada passo conta. Quando você faz isso, cada pequena decisão ou ato começa a moldar o futuro que Deus prometeu. À direita, você verá as portas se abrindo à sua frente e à esquerda, a inspiração brotando de seu interior, enquanto o Espírito Santo lhe guia e encoraja. Você não está sozinho nessa jornada. Deus caminha ao seu lado e o seu exército celestial está sempre pronto para interceder por você em momentos de necessidade. Visualize-se cercado de amigos e familiares que celebram suas conquistas e compartilham suas alegrias. Você está construindo uma rede de apoio que não apenas reforçará sua caminhada, mas também será usada por Deus para levar esperança e transformação a outros. O corpo de Cristo é união, e cada um de nós tem um papel significativo a desempenhar. Ao se posicionar para esse novo começo, lembre-se de que as tempestades podem ocorrer, mas elas vêm para ensinar e não para destruir. Portanto, ao lidar com os desafios que possam surgir, mantenha a fé no Senhor. Ele é seu refúgio, sua fortaleza e seu escudo. Você vence não por sua própria força, mas pelo poder que vem do alto. Não fique apavorado com a tempestade, ao contrário, veja-a como uma oportunidade para testemunhar a grandeza de Deus em ação. Agora, neste ponto marcante de sua jornada, você percebe que tudo isso é apenas o começo. As promessas de Deus estão se cumprindo à medida que você se levanta para viver uma vida dirigida pelo seu Espírito. A história que Ele está escrevendo através de você não é apenas uma crônica, é uma obra-prima. Portanto, mantenha-se firme na fé, abrace as mudanças e prepare-se para ser surpreendido pelo poder das promessas de Deus. Seu futuro está brilhante e cheio de possibilidades infinitas. A expectativa crepitante de tudo o que Ele está prestes a realizar em sua vida está por vir, e você está na vanguarda dessa obra divina. Abrace esse novo tempo com esperança. E lembre-se, a história de sua vida ainda está sendo escrita. Não há limites para o que Deus pode fazer através de você. Por gentileza, não saia do vídeo agora. Quero te convidar mais uma vez a apoiar o nosso canal. A sua colaboração faz toda a diferença. Com a sua ajuda, conseguimos espalhar ainda mais a mensagem de Deus. Seja um instrumento de bênção e receba ainda mais em troca. É só clicar no botão abaixo onde está escrito Obrigado ou Valeu e escolher a contribuição que o Senhor colocar em seu coração, está bem? E se deseja continuar ouvindo a voz de Deus, é só clicar no vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Deus tem uma palavra que vai abençoar sua vida ainda hoje, em nome de Jesus.